Oi! O vídeo de hoje vai ser o início de um quadro que eu quero fazer todos os anos aqui no canal, que é revisitar as minhas leituras de 10 anos atrás. Eu comecei oficialmente tanto no Booktube, controlando todas as minhas leituras por Scoob, Goodreads, em 2013. Foi quando eu de fato investi, falei, agora eu vou me tornar leitor, vou começar a ler todos os meses, vou controlar tudo certinho o que eu tô lendo, as minhas notas. Foi a época em que eu também comecei a acompanhar o Booktube, então tudo isso me incentivou também a participar e entrar pra comunidade. Então eu tenho registro de todas as leituras que eu fiz lá no ano de 2013, que foi há 10 anos atrás, quando eu comecei com um outro canal que eu tinha com dois amigos, que é o Olhos de Ressaca. Alguns de vocês aqui são dessa época, alguns são mais recentes. Se vocês quiserem ver as vergonhas alheias naqueles vídeos, é só procurar aí o canal Olhos de Ressaca no YouTube. O que é a ideia do vídeo de hoje e como eu quero trazer isso para os próximos anos? Eu vou pegar todas as leituras que eu fiz lá em 2013 e vou comentar aqui com vocês. A gente vai uma por uma e vamos falando, vamos ver se o gosto mudou, se a minha cabeça mudou, como estão os meus pensamentos em relação a todas essas leituras que eu fiz lá no passado. Ano que vem eu vou fazer novamente com os livros de 2014, porque deve ser 2024, então a gente vai sempre fazendo esse pulinho aí de relembrando 10 anos atrás. Vai ser muito legal, tô super empolgado pra fazer pros próximos anos, acho que vai ser super divertido. Aproveitando que a gente tá nesse assunto aí de anos de produção de conteúdo, eu queria apresentar pra vocês o patrocinador do vídeo de hoje, que é a EBAC. Eu sei que muitos de vocês têm esse sonho de produzir conteúdo, de criar a sua marca e de expor essa marca para o público, para a internet. E a EBAC é uma instituição de ensino que tem cursos online e ela vai viabilizar esse seu sonho, você conseguir transformar isso em uma profissão. É uma plataforma onde você pode aprender onde você quiser e quando você quiser, quando você tiver tempo. Assim como a minha, eu sei que a vida de vocês também é muito corrida, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Na EBAC são mais de 150 cursos e mais de 60 mil alunos. E lá vai ter de tudo, então. Se você quer o básico, por exemplo, quer editar um vídeo aqui pro YouTube ou pro Reels ou para as redes sociais no geral, a gente tem o curso de Premiere, por exemplo, que é o programa inclusive que eu uso para fazer a edição dos meus vídeos. Mas se você quer ir além, não só cuidar da sua própria marca, mas se especializar em brand, por exemplo, tem essa profissão de Brand Manager. Lá você vai aprender a ler pesquisas de mercado, que é muito importante para a criação e para a manutenção de uma marca, projetar identidades visuais, comunicar os ideais e os valores de um negócio, é realmente fazer essa marca ser reconhecida pelo público, essa marca estar presente, você entender o que funciona, ler métricas, ler pesquisas, traçar planos de comunicação para atingir esse público, sabe? Então é um curso muito completo. No site você encontra mais informações sobre a profissão, sobre faixa salarial, se você tem esse interesse em tornar isso sua profissão. Não só esse curso, claro, tá? Tem diversos outros cursos que vocês podem conhecer lá também. Na EBAC você tem acompanhamento individual, tá bom? Você com os tutores, todos ali são profissionais do mercado, todo mundo muito qualificado. Não é só um vídeo tutorial que você assiste e acabou. Você vai ter as palestras gravadas, mas também atividades online, feedback dos tutores também. Tem muita prática e tudo isso é um grande investimento, claro, no futuro de vocês. Tudo você aprende do zero, você não precisa já trazer nenhum tipo de conhecimento ali, vai pegar a sua mãozinha e te ensinar tudo que você precisa saber. E eu tenho então um cupom de desconto para vocês já fazerem a matrícula, já começarem a fazer os cursos de vocês, um cupom de R$200 de desconto, que é 200 do Geek. Vou deixar para vocês as informações na descrição, tem um QR Code aqui na tela também para facilitar. Não deixa de conhecer, tá bom? A EBAC é uma plataforma de super fácil acesso e claro que eles têm milhões de depoimentos positivos ali para reforçar essa ideia de que é uma instituição de qualidade, tá bom? Não deixa de conhecer, todos os links estão aí para vocês. Vou fazer no Goodreads porque lá eu consegui criar as minhas estantes por ano, então eu tenho a minha estante de 2013 que eu vou colocar aqui na tela para vocês pra gente ir comentando. O primeiro livro que a gente tem aqui então é Bruxos e Bruxas, acho que esse era o nome, um livro lançado pela Novo Conceito, que na época eu acho que lançou uns 3 volumes, eu sei que essa série era um pouquinho mais longa e todo mundo odeia esses livros. Na época eu li, eu achei divertido, eu dei 3 estrelas, eu continuei pro segundo, o segundo livro eu acabei gostando um pouquinho mais, mas ainda assim eu tava conhecendo, experimentando e vendo que eu gostava de fato. Eu peguei esse Bruxos e Bruxas por causa de recomendação do Booktube, na verdade não foi nem recomendação, eu vi a capa, achava bonita. Aí a gente tem o grande, o icônico Jogador Número 1, que foi um livro muito marcante aqui pro canal, um livro histórico. Eu fiquei muito conhecido aí como o menino do Jogador Número 1. Nossa, gente, o que eu falei desse livro em vídeo não tá escrito. Eu falei por muitos vídeos, mas eu infernizava com esse Jogador Número 1. E essa foi a primeira leitura que eu fiz na minha vida, assim, que eu fiquei até de madrugada lendo, que eu virei à noite lendo, que eu só queria ler mais um capítulo. O meu quarto era totalmente diferente, então eu lembro eu deitado na cama, exatamente no lugar ali, tinha uma cabeceira e eu colocava o livro e falava, não, vou ler mais um pouquinho. Foi a primeira leitura que trouxe essa sensação de, meu Deus, como ler é divertido, sabe? Em seguida a gente tem então Caminho
Caminhos da Lei, do John Grisham. Aqui também foi um caso de que eu tava me conhecendo, sabe? Eu tava adentrando aí no universo da literatura, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia qual que era a minha identidade, que tipo de livro eu ia curtir. Aí eu vi essa recomendação de John Grisham. Eu não lembro nada desse livro. A única coisa que eu tenho recordação é que era meio que thriller, assim, muito por cima, só que envolvendo advogados, lá, e eu não consegui reter uma palavra desse livro. Esse aqui entrou por aqui, saiu por aqui, e eu percebi na época que não era o tipo de literatura que eu queria ler. Aí eu li O Adeus por Enquanto, da Laurie Frankel. É muito gostoso ver esses livros e essas memórias das primeiras coisas que eu li, porque eu tenho leves lembranças também disso daqui, que é uma história, acho que de luto, e daí eles criam meio que uma inteligência artificial, um computador aí, que pode recriar uma pessoa que já faleceu e você conseguir conversar com essa pessoa. Se eu não me engano era por e-mails, não lembro agora. Eu acho que é um livro que muito daria certo a gente fazer um projeto um dia de eu pegar livros e histórias que eu não lembro nada lá de trás e reler, porque eu tenho certeza que hoje, quando eu tô nessa vibe de drama, assim, de luto, de falecimento, adoro aqueles. Eu acho que eu gostaria bastante desse livro. Na época eu lembro que eu dei uns 3 estrelas, assim, eu achei meio que qualquer coisa. Aí eu li O Culpa das Estrelas, do John Green, nessa época de 2013, gente, era o auge, né? Era o autor mais famoso. John Green era a nossa Colin Hoover lá de trás. Todos os livros dele muito populares. Esses livros entravam em promoção, apareciam em todo lugar no submarino. Você ia nas livrarias, tinha ilhas inteiras assim para livros do John Green. E óbvio que eu queria entrar na hype e conhecer também, então eu li Culpa das Estrelas. Só que na época foi minha primeira polêmica. Foi meu primeiro desencontro aí com o público, porque todo mundo amava esse livro e eu não curti. Mais uma vez, porque eu acho que na época eu ainda não estava pronto para esse negócio de drama, de histórias mais tristes. Eu li bastante o YA contemporâneo, eu gostava disso na época, mas eu não gostava de histórias mais sentimentais assim. Tava numa fase, principalmente depois de Jogador Número 1, que eu queria só ler coisa com muita ação, com aventura, sabe? Coisas mais rápidas. E daí pra mim na época Culpa das Estrelas não funcionou, mas eu nunca cheguei a reler também. E eu também não tenho muita vontade, porque acho que já passou essa fase. Aí vocês podem ver que o próximo é O Herói Perdido. Só que assim, eu não tenho registrado a minha leitura de Percy Jackson porque foi antes desse momento de criar o canal. Foi uma leitura que eu fui fazendo bem aos poucos, não tem nada registrado da época que eu li Percy Jackson, mas eu comecei a ler então O Herói Perdido, e até hoje é uma série que eu não tenho muito apreço, é a minha menos favorita do Rick Riordan. Eu gostei muito de Percy Jackson na época, mas eu lembro que quando eu cheguei aqui eu empaquei, e eu demorei muito inclusive pra terminar, porque eu não tava mais aguentando a repetição da mesma coisa acontecendo, sabe, aquela coisa da formulinha do Rick Riordan. Mais pra frente, depois eu fui ler outras séries dele e eu consegui aproveitar mais, então pode ser uma coisa da época também. Heróis do Olimpo é algo que eu quero ter lembranças mais positivas, talvez eu releia no futuro, mas por enquanto eu só lembro de forma amarga. Aí a gente tem o famosíssimo da época também, que na época era O Orfanado da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, depois ele foi relançado pela Intrínseca. Na época também esse livro era livro único, não tinha mais nada, era só o primeiro, acabou, era isso, uma beleza. Hoje são 6 livros. O autor definitivamente precisou reformar a cozinha dele, precisou, entendeu, trocar de carro. Gente, eu amei esse livro na época, principalmente porque, como eu disse, eu tava naquela coisa de querer histórias com ação, e esse livro, ele tem essa ambientação meio sombria, de uma coisa meio medonha, ele tem uns bichos, uns monstros ali na história também, e ele entra meio que num universo paralelo ali, onde tem essa mansão, com essas crianças com poderes. O livro é cheio de fotos sombrias. Nossa, na época eu fiquei encantado, eu fiquei, uau, que forma diferente de contar, seguindo as ilustrações, as fotos. Eu fiquei super compenetrado e eu amei esse livro e eu panfletei horrores. Aí eu li Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon. Eu tenho lembranças desse livro, por incrível que pareça. Eu lembro que eu achei uma coisa meio pesada, uma coisa meio gráfica. Eu acho que ele lidava com alguns assuntos tensos. E eu lembro que na época eu também não gostei. E Rafael Dracon, na verdade, é um autor que eu tentei várias vezes e eu sei que ele puxa bastante pra essa área meio sobrenatural, espiritual, baseado em coisas da vida real. Então ele tem um livro, por exemplo, que é sobre viagem astral, sabe? Essas coisas assim. Eu nunca me conectei muito com esse lado da escrita dele, sabe? Aí eu li Gregor, o Guerreiro da Superfície, por quê? É da Suzanne Collins, que é a mesma autora de Jogos Vorazes. Inclusive tá ali embaixo. Eu acho que deve estar, talvez, essas leituras em específico fora de ordem, porque obviamente eu li Jogos Vorazes antes. Mas o Gregor, na época, eu me senti o descobridor do universo. Porque eu ficava, gente, como vocês não sabem que existe um outro livro da Suzanne Collins, que é uma aventurinha, um livro mais voltado pro
infanto-juvenil. Eu achei chato. Na época eu não curti muito, eu falei, nossa, que decepção, esse é outro livro da gata? Aí, gente, o livro que até hoje eu digo que é o meu mais odiado da minha vida, mas por quê? Olha quando eu fui ler Philip Dick em 2013, você jura que a gata ia conseguir ler Plume as Lágrimas, disse o policial? Eu tá cadastrado o livro em inglês, não sei porquê. Eu tentei ler esse livro em 2013, pra quê? Não entendi nada. Ainda mais que Philip Dick são livros super brisados e são livros que requerem um pouquinho mais de desenvolvimento literário ali. Com certeza não é um livro pra situação que eu tava, que era de iniciante da literatura. Eu não recomendo Philip Dick pra nenhum iniciante. Então tá aqui, eu dei 1 estrela e eu, nossa, fiquei falando horrores por meses e meses e anos que esse era o meu pior livro da minha vida. E hoje é um livro que eu super releria, porque eu já li outras coisas do Philip Dick que eu acabei curtindo. Aí a gente tem Legend. Nossa, esse também é um livro favoritado, se eu não me engano. Como eu amei essa trilogia na época. 2013 foi um ano muito pesado de livros de distopia. Não sei se vocês já estavam nessa época aí, participando da comunidade, por dentro do meio literário, mas era distopia pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E eu amava, porque era meu gênero favorito. Nossa, eu lia muita distopia, tanto que hoje, quando eu procuro livros assim, é muito difícil, porque eu já li tudo. E Legend é super simples, sabe? É uma leitura bem pra iniciante também, e eu adorei. Eu acho que eu favoritei os 3. Eu lembro que eu chorei no último livro, porque o final é muito revoltante. Que inclusive depois, anos depois, eu fui ler o 4º livro dessa série, e eu continuei gostando, continuei me divertindo. Eu acho que a escrita da autora, da Mary Lou, é sempre muito lível, assim, sabe? Você sempre se entretém. Aí a gente tem aqui as farofonas de sempre, né? Jogos Vorazes, o primeiro livro de Harry Potter, eu acho que nessa época eu tava relendo, e o Em Chamas. Aí a gente tem o Cavaleiro Fantasma, da Cornélia Funke. Eu lembro que eu não curti muito esse livro, eu não tenho nem memória sobre ele, na verdade. Eu acho que é um livro super fininho, que eu devo ter lido pra alguma maratona, algum projeto, algum vídeo do canal, alguma coisa que eu precisava ler uma leitura rápida. Eu tava afim de uma leitura rápida e li ele. Zero lembranças, eu só sei que eu não gostei. Aí temos Cidade dos Ossos. Eu lembro de pegar esse livro na mão pela primeira vez, assim, e ser aquela edição bem antiguinha de Cidade dos Ossos, com aquela fonte, aquela impressão podre, carimbada, aquele livro que amarelava super rápido, sabe? Mas eu lembro também que eu tinha uma paixão muito grande de pegar o livro e folhear e tá com o livro na mão, super lendo. Sabe aquele sonho de criança de estar lendo um livro, sabe? Hoje, como se passaram anos, eu morri por dentro, né? Meu coração já virou de pedra. Eu encaro os livros de forma muito fria. Eu sinto saudade, na verdade, dessa coisa de me encantar não só com o objeto livro, mas com o ato da leitura. Pra mim, o ato da leitura era um evento, sabe? Era um acontecimento. E eu lembro disso acontecendo com Cidade dos Ossos. Eu posso não ter gostado tanto, eu acho que na verdade eu curti 3,5 por aí, tanto que eu fiquei incentivado a depois pegar Peças Infernais, vocês vão ver. Tá lá mais pra frente, eu li tudo errado, fora de ordem, mas eu lembro desse sentimento com Cidade dos Ossos, foi muito legal. Aí eu reli o Câmara Secreta e peguei o Teorema Catherine, que também tá registrado aqui em inglês. Gente, Teorema Catherine foi meu segundo livro do John Green, como vocês podem ver, né? Pra quê? Eu já não tinha gostado do Culpa das Estrelas, aí eu fui ler esse daqui, que nossa, que tortura de livro, gente do céu. Quase morri lendo esse livro. Floresta Sombria, do Matt Haig, veja bem, autor de Biblioteca da Meia-Noite. É isso o nome do livro? Do Felipe Neto lá? Felipe Neto que escreveu, inclusive. Veja bem, eu li um outro livro dele em 2003, totalmente desconhecido. Eu lembro que esse é um livro sobre uma aventura numa floresta. Então os personagens entram na floresta e acontecem muitas coisas. Foi um livro ok, foi um livro com bastante ação, assim, que era o que eu queria, mas ao mesmo tempo não tinha muita profundidade. E nessa época eu já comecei a ficar tipo, nossa, senti que os personagens... Comecei a ficar um pouquinho mais crítico, sabe? Aí a gente tem O Futuro de Nós Dois. Eu amei esse livro na época que eu li, foi muito queridinho. É um livro super bobinho também, assim, super facinho de ler, sobre uma menina. Olha que como na época tava datado já. A protagonista, ela encontra um CD, ela coloca esse CD no computador e ela instala o Facebook. Pra época dela, que se passa o livro, não existia o Facebook ainda. Aí ela começa a ver no Facebook ela do futuro. Então ela vai tentando modificar o futuro através desse Facebook mágico que ela encontra. Eu achei na época essa sinopse, assim, de uma criatividade, de uma inovação. Falei, meu Deus, como J. Asher inovou nesse livro. Eu fiquei encantado, adorei. Não lembro se eu dei 5 estrelas ou 4, 4,5, mas por aí, eu gostei bastante. Aí, mais uma vez, continuei aí relendo O Prisioneiro de Azkaban, O Cálice de Fogo ali embaixo, né? Aí o Extraordinário, famoso Extraordinário também, que em 2013 tava o auge desse livro. Também era um livro super popular que a gente via muito ao lado de A Culpa das Estrelas nas livrarias, sempre nas banquinhas, com John Green, Extraordinário. Aqui a gente tá entrando num território que eu acho que eu estava
em maratona literária. E as maratonas literárias que eu fazia na época eram de 4 semanas, era um mês inteiro. Eu tenho recordação de colocar O Oceano no Fim do Caminho como uma leitura pra bater meta. Como uma leitura pra bater X livros na semana ali. Acho que nessa época a maratona tinha alguma coisa assim de ler tantos livros na semana, era mais megalomaníaca ainda, em questão de quantidade de leitura. Hoje eu não faço mais isso porque eu gosto muito de que cada um siga o seu ritmo, que é pelo prazer da gente participar e ler juntos, e não pela quantidade, pelo amor de Deus. Aí eu li então Oceano no Fim do Caminho, mas assim, eu li com a bunda, tá, gente? E eu detestei. Na época eu não gostei, não entendi nada, foi uma brisa, foi aquele negócio. Eu lembro que ele achava um bicho no pé, aí esse bicho virava uma mulher. Virava uma bruxa, que não sei o quê. E as pessoas falavam, nossa, esse livro é muito nostálgico porque ele fala muitas mensagens sobre ser criança, lá. E eu não tinha pegado nada disso até hoje, eu não sei que mensagens são essas. Aí a gente tem o Despedaçada, eu não lembro o nome desse livro em português. Eu não sei porque eu botei os livros em inglês aqui, não entendo. Vou pesquisar e vou botar aqui na tela, mas eu acho que é estilhaçada, despedaçada, sei lá, dividida. Esses nomes de distopia, né? É uma distopia super divertida que eu li na época, eu adorei, e eu também fui concluir ela só anos depois, mas tipo muitos anos depois, numa época em que eu tava totalmente já fora desse tipo de livro, e ainda assim eu continuei adorando. É super bem escritinho, é super bem desenvolvido, tem bastante ação, tem bastante acontecimento, desenvolvimento de personagem, é bem completinho pra quem quer sair de ressaca, sabe? Esse é um livro pra sair de ressaca. Aí eu tenho a grande incógnita na minha vida, que é esse, As Vantagens de Ser Invisível, que na época eu odiei, eu não gostei desse livro, achei muito chororô. Mais uma vez, voltando pra aquela coisa de que eu não tava pronto pra ler livros com drama, livros com carga emocional, livros mais profundas, assim, que vão, nesse caso, fala sobre depressão, suicídio, né, várias coisas assim. Eu tinha acabado de sair de uma distopia com muita ação, sabe? Então, eu não tava preparado para As Vantagens de Ser Invisível. Eu acho que é um livro que hoje em dia, se eu reler, eu possa gostar. Aí eu li O Menino do Pijama Listrado, foi meu primeiro John Boyne, eu me apaixonei pelo autor já desde essa primeira leitura, foi muito boa também, eu lembro que eu não chorei. Aí eu tive aqui, pelo que eu tô vendo, uma sequência de leituras que eu não gostei. Tirando O Anjo Mecânico, que esse aqui eu curti na época. O Falso Príncipe foi um livro que eu dei 3 estrelas. É um livro de fantasia. Eu tava querendo ler uma fantasia, mas é bem basiquinho, assim. É bem vanilla, assim, sabe? Aí, essa menina que semeava, eu também garrei um pouquinho de ranço nele. Garrei um pouquinho de ódio. É um livro que eu lembro até hoje o que eu não curti nele. Se tem coisa que eu consigo lembrar, é coisa relacionada a ódio, a tristeza, a ranço. GF, você guarda rancor? Não, imagina. A menina que semeava, inclusive, tem uma sinopse muito legal, que eu fico, gente, como eu não gostei desse livro. A protagonista desse livro, eu acho que ela ou a mãe dela tá passando pelo processo do câncer. O impacto disso na vida dela, da mãe dela também, não lembro. E em paralelo a gente vai acompanhando uma história de fantasia que é como se fosse um universo fantasioso criado na mente da protagonista, que é a forma dela de escape, de lidar com esse sofrimento. E daí, nesse universo dela, ela vai criando coisas e ela vai criando termos. E o que me irritou nesse livro, que eu lembro que eu xinguei horrores, é esses termos, porque tornou a leitura muito, não difícil, mas não tava prazerosa, porque ela ficava falando, eu subi no Bragloglo, de lá eu olhei e vi um Brigploptis. Ficava tipo, gente, que merda é essa, sabe? Enfim. Aí a menina que fazia nevar também não curti. Foi uma brisa também, não entendi nada e por isso eu não gostei. Aí eu li Perdão, Leonard Peacock, eu não tenho lembranças nenhuma desse livro, além de que também não curti. Essa época, gente, pelo amor de Deus, foi 4 leituras seguidas que eu não gostei. Mas aí, quem diria que em 2013, GF, uma criança, um ser no início de sua vida, lendo Game of Thrones, Guerra dos Tronos. Eu li o primeiro volume, então eu lembro exatamente como que eu fiz pra ler esse livro. Eu tinha ele naquela edição pequenininha da Leia, sabe, Pocket, que vinha num box, uma folha de bíblia super fininha, e eu li naquela edição, fui guerreiro. Se eu desenvolvi miopia, se eu comecei a usar óculos nessa época, é por causa desse livro. E se você não sabe, os meus pais, eles têm um supermercado, mas é um supermercado de bairro, sabe, bem pequenininho, fica aqui perto de casa, tipo na esquina de casa. Tem há muitos anos, desde que eles casaram e tudo mais, e por grande parte da minha infância, adolescência e até na pandemia, na verdade, eu ajudava meus pais lá no mercado. Então, quando eles precisavam sair pra alguma coisa, ou pra descansar também, eu ficava lá tomando conta da loja, meio que tipo pra ficar alguém da família, só pra supervisionar ali, né? Aí na entrada do mercado tem um balcão com guarda-volume, e eu ficava nesse balcão sentado, lendo horrores, e eu li muitos livros pro canal, e toda essa minha época de leitor, de começo do Booktube, grande parte das leituras eu fiz enquanto eu ajudava meus pais lá. Então não tinha nada pra fazer, ficava no balcão, nossa, lia um monte de livro. lia. E daí eu consegui ler A Guerra dos Tronos inteiro no balcão do mercado. Aí eu li Cidades de Papel, do John Green, que eu lembro que
por grande parte desse livro eu tava curtindo bastante, ele tava se redimindo comigo, porque até então eu não tinha gostado de nada, mas eu não gostei do final. Aí chegamos no grande, ele mesmo, Divergente. Nessa época então, né, 2013, distopia, lá. Li Divergente, tava na hype, adorei, assim como todo mundo, também foi 5 estrelas, também fiquei viciado e acompanhei o lançamento do filme, lá, mesma coisa, igual os Jogos Vorazes. Aí eu li Os Heróis do Olimpo, o 2 e o 3. Aí eu li o Jogo do Exterminador. Esse foi um dos primeiros livros que eu li em inglês na vida. Eu não lembro aonde eu comprei isso, se foi na livraria, porque na época tinha uma livraria muito grande aqui em Londrina. Nossa, era muito grande, muito grande. Inclusive, Tristeza, Livrarias Curitiba, hippie. Antiga Livrarias Curitiba do Shopping Catuaí, se você mora em Londrina, você vai saber. Tinha uma seçãozinha de livros em inglês, eu acho que eu comprei lá. De alguma forma ou de outra, eu consegui aquelas edição pequenininha de mass market, livro de bolso mesmo, assim, com aquela folhinha de jornal super ruim, amareladinha, sabe? E eu li esse livro e eu lembro de eu saindo no quintal de casa, indo pros fundos assim de casa e ficando no quintal, numa cadeirinha, lendo esse livro em inglês. Eu penei um pouco, porque meu inglês não era tão bom assim. Comecei já com o quê? Com sci-fi de 400 páginas, com um monte de detalhe, um monte de termo, mas consegui ler e eu amei esse livro. Depois, Jogador Número 1 foi um outro livro assim com uma grande reviravolta que eu fiquei com aquilo na minha cabeça por meses. E essa reviravolta é tão magnífica assim na história do livro, pra mim na época foi que eu fiquei encantado e que eu fiquei assim, nossa, o Jogo Exterminador, leia, pelo amor de Deus. Acontece que esse autor depois surgiu aí à tona uma grande problemática dele, que eu não vou entrar agora no mérito disso, depois vocês pesquisam aí sobre todas as questões do Orson Scott Card, canceladíssimo. Então, acabei que nunca terminei essa série, acho que também nunca vou terminar. Aí tem o Prodigy, que é o segundo livro do Legend, A Esperança, e daí eu li esse livro do Chris Colfer, O Feitiço do Desejo, que eu lembro que eu curti, foi legalzinho. É um livro onde os protagonistas eles entram num conto de fadas, num livro ali, eu acho. Até hoje em dia isso aqui é publicado, sabia? Até hoje em dia eu vejo isso aqui na livraria, acho que já passou por umas 3 editoras diferentes, ele já parou, já voltou, mudou, antes era capa dura, agora é capa mole. Teve uma época que tinha acabamento dourado, depois não teve nada, agora voltou com o dourado, pelo que eu vi na livraria esses dias. Essa série aí tá tentando sobreviver até hoje. Eu só li o primeiro, achei divertido, achei ok, mas foi só isso também, não tenho grande apego a ele não. Aí eu li O Beijo das Sombras, do Academia de Vampiros, e na época eu não curti não, viu? Eu achei ok, dei 2,5 estrelas, 3 estrelas. Anos depois eu fui ler, acho que foi ano passado ou retrasado, que eu fiz até um vídeo aqui pro canal, relendo a Academia de Vampiros. Nossa, eu amei! Aí eu li o Dom, que é a continuação do Bruxos e Bruxas. Esse aqui eu gostei e eu deixo baixo, porque todo mundo odeia essa série. Eu curti e ficou por isso. Nunca li o terceiro nem nada. Aí os Goonies, esse foi um livro acho que eu li no balcão de mercado também. Eu curti bastante, mas eu também tenho poucas lembranças sobre ele. E daí a gente entra nele. Ele avisa a desconstrução de Mara Dyer. Se você acompanha esse canal há 10 anos, você sabe o que foi, o fenômeno que foi esse livro. A desconstrução de Mara Dyer foi o meu novo Jogador Número 1. Assim como eu panfletei horrores, eu infernizei com o Jogador Número 1, eu também infernizei com a desgraça desse livro. Eu lembro a trama desse livro, eu lembro de acontecimentos, eu lembro de cenas, eu consigo ver as cenas até hoje, de tão vívido que esse livro foi pra mim na época. O par romântico dela, na época eu falava, ai, como eu quero um desse pra mim. Era meu crush literário da época, sabe? Eu acho que eu gosto até hoje de Mara Dyer, tá? Eu não sei se hoje eu gostaria, se eu lesse, mas até hoje eu tenho muito carinho por essa série, eu adorei. Aí tem os 13 porquês, que não tá aparecendo na minha nota aqui, tá só a média, mas eu dei 5 favoritado. Aí você fala assim, como assim você favoritou os 13 porquês? Essa é uma história que eu já contei aqui no canal, essa é uma história que até descobri que o pessoal lá do Catarse conhece. Então eu devo ter falado várias vezes, mas eu tenho lembranças muito boas em relação a 13 porquês, porque eu li ele no Natal. Minha família, minha mãe, meu pai, meus tios e tal, a gente nunca foi muito de fazer comemoração de Natal, justamente porque a gente sempre teve um mercado, é uma época muito corrida, né? A gente tem que trabalhar, o mercado tem que ficar aberto até a véspera do Natal, até a noite, sabe? Então a gente nunca teve muito tempo pra aproveitar, e minha mãe, como ela precisava ficar no mercado, ela não consegue sair pra fazer a ceia. Então era muito triste pra mim, porque a gente nunca comemorava, eu via todo mundo, todas as famílias, todas as pessoas super envolvidas no Natal. E quando eu li os 13 porquês, foi o primeiro Natal em que eu falei com os meus pais, eu conversei, vamos fazer alguma coisa legal, porque eu sinto falta, é algo que me deixa muito triste a gente não ter esse momento juntos, a gente só ficar pensando em trabalho, sabe? E daí a gente fez a nossa primeira festinha de Natal. Eu já tava com, sei lá, 19, 20 anos, sabe? E eu li os
13 Porquês na véspera de Natal. Eu li ele inteiro. E eu li em inglês ainda. Foi meu segundo livro em inglês. E eu adorei por causa disso. Pela memória que eu tenho, sabe? De relacionar ele com o meu primeiro Natal. Foi por isso que eu favoritei. Hoje em dia eu acho que eu daria 2 estrelas. Aí eu li o Champion, o terceiro livro. E li O Monstrologista, que é um livro que até hoje eu não terminei essa série. Até hoje ela tá na minha lista de séries pra completar, viu? Tá na minha estante. Os livros não são mais publicados. É sobre um negócio meio detetive maluco, assim. Sabe esses detetives de desenho animado com jalequinho e um negocinho com uma luzinha no meio, assim, e o oclão? Detetive não, médico. Por que eu tô falando de detetive, gente? Esse médico, ele é especializado em seres mitológicos e monstros. Acho que até, inclusive, no segundo livro é um Índigo, que também é um ser monstro mitológico aí, né? Então tem toda essa vibe, ele é bem sinistro, sombrio e ao mesmo tempo com bastante aventura e tal. Eu lembro que eu gostei, eu li o primeiro e o segundo, curti o segundo também, mas até hoje não terminei. E por último, o jogador número 1 aqui vocês ignoram, porque ele deve estar duplicado. Porque eu lembro que o último livro do ano foi essa desgraça aqui, que eu dei 1 estrela. Que é esse título gigante, Foras da Lei, Barulhentos, Bolhas Raivosas e algumas coisas que não são, enfim, nem cabe o título aqui no Goodreads. É um livro de contos, eu também queria alguma coisa rapidinha e na minha cabeça eu lendo os contos eu ia conseguir terminar a tempo do final do ano. É outro livro que eu também não tenho lembranças, eu só sei que eu não gostei dos contos, eu tava entediado lendo esse livro. E eu acho que foi também um pouquinho dessa coisa de querer ler logo porque tava acabando o ano. Eu já ia começar o ano seguinte. Inclusive, se eu não me engano, nessa época aqui da virada do ano novo, acho que o meu primeiro livro de 2014 foi Insígnia. Porque eu lembro que eu li Insígnia na virada de um ano, que também foi um favorito meu. Mas esse aqui foi horrível. Eu terminei o ano do pé esquerdo. Mas foi um ano de descobertas, foi um ano de começos aí, de canal, de leituras, de comunidade literária e produzir conteúdo. Foi o início de tudo de Geek Freak aqui, que vocês acompanham já há 10 anos. E essas foram, então, as minhas leituras. Se não me engano, foram 50 livros que eu li aí no meu primeiro ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi muito divertido fazer. A gente se vê com o segundo desse vídeo ano que vem, 2024, com as leituras de 2014. Mas claro, se você já quiser, dá uma olhadinha em todas as minhas leituras ano por ano. Tem o meu Goodreads e o meu Scooby aqui na descrição pra vocês. Ambos já estão lotados, eu infelizmente não consigo mais aceitar ninguém em questão de adicionar amigo. Eu já bati o limite de amigos no Scooby e no Goodreads, muito famosa. Então infelizmente vocês não vão conseguir me adicionar, mas vocês podem me seguir por lá também, tá? Pra vocês acompanhando aí, eu atualizo até hoje os dois. Estão lá com as minhas últimas leituras, sempre coloco avaliação nos livros, o que eu tô lendo. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e você quer apoiar o meu canal e o meu trabalho para que eu consiga continuar trabalhando mais um ano aqui com vocês, como youtuber, como criador de conteúdo literário. É engraçado porque conseguir me sustentar para trabalhar de canal mesmo é algo que foi muito recente, sabe? Nos últimos 2, 3 anos mais ou menos, até antes, por grande parte do canal eu tive 2 empregos, eu era a própria marido da Rochelle. Eu gravava meus vídeos só de final de semana e tal, então é muito louco ver como tá as coisas muito rápido hoje, sabe? O pessoal começa a produzir conteúdo, já cresce muito rápido, já tem oportunidades. Eu passei no Booktube por anos e anos e anos aí, sem ganhar um tostão, fazendo isso no final de semana mesmo. Foi uma trajetória muito louca. Mas enfim, hoje em dia eu trabalho com o canal graças à ajuda de vocês, então se você quiser comprar qualquer livro, qualquer coisa na Amazon, você pode usar o meu link, que sempre fica na descrição também, ou você pode assinar o meu Catarse e se tornar um membro desse canal. Lá você recebe vídeos antecipados, informações antecipadas, a gente tá tendo várias leituras conjuntas agora no final do ano, tá tendo leitura conjunta de Palavras de Radiância e uma releitura de Fúria Vermelha. A gente tem grupinho no WhatsApp, a gente faz sprints no Discord, tem várias atividades extras que acontecem fora aqui do canal. Às vezes eu tô sumida aqui do canal, tô fazendo altas coisas no Catarse, tá? Então apoie o meu trabalho pra você estar por dentro e você super me ajudar também, o link fica aqui embaixo, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!